Capítulo 191. As enviadas. Dentro de outro cômodo, a pele amarelada do homem sugere uma preocupante notícia. E após ser mais bem examinado por sua equipe médica particular, a suspeita é confirmada, no diagnóstico de icterícia. Excesso de bilirrubina proveniente de alguma disfunção no fígado, baço, rins ou vesícula biliar. O nome de um problema que já o tinha feito perder algumas reuniões e que se apressava em agravar. Juntava-se este novo aos antigos transtornos cardíacos, estomacais e intestinais, que só contribuíam para sua pressão aumentar e seu humor piorar. Fatores que facilmente os levaria a buscar alternativas sintéticas para continuar estável, confiante e vivo. Mas o deixando dependente de doses de metanfetaminas, hipocondríaco e ainda mais explosivo. Este é o boletim clínico atual, no mês de setembro de 1944, do paciente Adolf Hitler, em sua geral condição. Encontrando-se bem distante do hospital ao sul da França onde Pauline e Ernesto caminham, em algum lugar do território alemão. Apesar de seu líder ainda estar firme e resistente, a cúpula do Terceiro Reich viu a necessidade de um acompanhamento mais próximo, para garantir sua saúde em caso de eventuais cuidados especiais. Designando a jovem enfermeira Erna Flegel, da Clínica Universitária de Berlim pertencente à Cruz Vermelha para a função. Um anjo da guarda na tutela de um satanás. Distância entre cidades separando as realidades. Enfermeiras pelo caminho. Para Adolf e Ernesto, há igualdade no fato de não estarem sozinhos. Há mulheres com eles, em lados opostos da história. Guerreiras e companheiras, protetoras e cuidadoras, entre suas quedas e glórias. Capítulo 192. Souvenirs. Vencer batalhas representa fincar bandeiras. Em 28 de setembro de 1944, tropas canadenses libertam o porto de Calais, na cidade mais próxima da Inglaterra dentre as francesas, entre acertos e falhas, hasteando o lábaro dos aliados à sua maneira. Soldados, simples peças de uma grande engrenagem, frágeis e expostos, que por mais que se esforcem, quando muito, só recebem medalhas por suas ações, soando injusto. Enquanto seus superiores, distantes do fronte, ganham jantares, moral, e extras condecorações em fartas comemorações, quando não, estátuas e bustos. Representações que homenageiam figuras de alta reputação e importância na história, com baixo valor de fabricação, mas idealizados a um implícito alto custo. No dia 29/9, Walter Reeda, um comandante de uma divisão da SS, era a cabeça à frente do massacre de Marzabotto, pequena comuna italiana da região Emília-Romanha, na província de Bolonha, que em seu juízo disse ter sentido orgulho ao exterminar inocentes em represália a ataques contra militares alemães por parte da resistência, ao invés de vergonha. Vitimando 770 civis, a maioria crianças, que em seu relato oficial chamou de bandidos que pagaram o preço. Mais um opressor a serviço do regime tirano, mas que não chegou a ter seu torso gravado no gesso. A contraexemplo de um molde de seu líder maior, deixado para trás um mês antes, numa frenética fuga nazista, e incrivelmente não notado, apesar de estar debaixo de muito nariz. Como se não fosse o momento de ser descoberto, repousando sob o pano da dúvida, se alguém o esqueceu ou não o quis, já que permaneceu às sombras num famoso local de Paris. Capítulo 193. Decisão em reflexão. Em 30/9 de 1944, a cabeça de Pauline fervia. Havia visitado Ernesto há 4 dias, e em uma semana, a permanência dele prisioneiro no quartel se esgotaria, e ele partiria. E dela se separaria. Há 10 dias, tinha sido operado. E a necessidade de uma recuperação breve, para devolvê-lo à jurisdição de origem, o médico tinha estipulado. Por isso as visitas da esposa o mesmo havia liberado. Apostando numa melhora quase milagrosa e confiando numa excepcional ajuda, para cumprir o prazo. Era sábado, último dia do mês, e a hora corria. A francesa, fisicamente em seu quarto, ajeitando um espaço vazio e fazendo uma mala com o pensamento ligado à caserna onde o marido estava, se decidia se para lá ia ou não ia. Não havia espelho para se olhar.
em nenhum cômodo do andar. Nem mesmo no banheiro daquela estranha casa onde estava vivendo, como se sua incomum proprietária tivesse aversão de autorreflexo, privando-se da passagem do tempo visualizar. Mas a jovem, de braço esticado diante de um fundo escuro sob a luz baixa, fez de um pedaço de vidro achado numa gaveta do armário, o seu instrumento reflexivo particular. E se viu de frente. Busto espelhado, meio transparente. Na imagem, a representação clássica grega, juntando cabeça e tronco, ainda sem rugas aparente, que só viriam anos mais tarde, pelas mãos de um italiano, coincidentemente. Imprimindo uma tensão característica humana diante das circunstâncias, e dando ao mundo, bustos femininos, exaltando suas importâncias. A moça baixou o improvisado espelho e decidiu que hoje não iria. Em 30 de nove de 1944, a cabeça de Pauline fervia, pois amanhã seria o grande dia. Capítulo 194. A Francesa. 1º de outubro de 1944. Pauline sai de casa, enquanto muitos estão dormindo. Não que fosse cedo, passava das 3 da tarde, e sim por ser domingo. Levando uma sacola, vai visitar o marido. Na entrada do quartel, explicação. Justifica a presença em razão da ausência de ontem, a uma diferente guarnição. No dia mais tranquilo da semana, troca de plantão. Diz que passou mal na data anterior, e está autorizada a entrar, podendo perguntar ao doutor. Sem dificuldade, fora uma revista superficial, já está na escada que leva ao 2º andar. Reencontra Ernesto, carinho nos gestos e cumplicidade na troca de olhar. Ele já anda melhor, apesar de ainda não totalmente cicatrizado. Se esforçou nos dias sem a mulher, parecendo estar preparado. Agora em dupla, repetem o exercício. Apoiado na esposa, caminha pelo corredor, ensaiando uma sequência de movimentos que traria a vitória com sacrifício. Ainda veste o longo camisão. Uma pausa a 2 passos do banheiro, e chegando à varanda, apreciam a visão. Abaixo, aquele jardim, tendo ao fundo um portão. Viram-se e voltam para o quarto. Refazem o trajeto outras vezes, e chega ao fim a improvisada fisioterapia. A tarde vem caindo, se avizinha a hora de partir, e o ar é de calmaria. Pauline se despede de Ernesto, aos olhos de uma dona de branco que está por perto na enfermaria. Vigia. Adeus ao companheiro. Deixa o quarto rumo às escadas, mas antes vai ao toalete, não usado por enfermeiros. Excreção, saúde e segurança. Família, conquista e confiança. Aceitação dos fatos, e criatividade na solução de problemas. As necessidades humanas e seu sistema. Mesmo as básicas vindo primeiro, tudo foi feito naquele banheiro. Capítulo 195. Abdução. Amanhece mais um dia na Europa. No céu, a lua muda de turno com o sol, a semana ganha dias úteis, e na terra, no quartel de Saint-Laurent-du-Var, uma guarda troca. Passa das 7 da manhã, e quem estava dormindo, acorda. Um grito feminino vindo do 2º andar, pode-se imaginar rasgando o ar, como uma sirene que toca. Não há sangue ou marcas de violência, mas a surpresa choca. É provável que um médico e soldados tenham ido até lá. E que todos tenham entrado no quarto onde Ernesto está. O relógio acelera e a surpresa dá arrepio. O lugar está vazio. O paciente não está. Correria pelo andar. Pergunta sobre os últimos momentos a quem eventualmente o viu pela última vez. Como a única enfermeira presente na noite passada, que deve ter contado também ter visto sua esposa saindo do quarto, indo embora, num relato de lucidez. Mistura de sensatez e invalidez. Susto e incompreensão devem ter dado lugar a mistério e traição. O guarda da porta trocou o posto e não deve ter notado a moça ir embora. Absurdo na caçada, começando do lado de fora. Até que alguém olhou no banheiro e detonou a tensão. No alto, no teto, uma tampa com dobradiças prendia um pano, chamando a atenção. Um longo camisão, preso no alçapão.
E se as buscas estavam por todos os lados, agora também incluiria o telhado. Em 2 de outubro de 1944, depois de 63 dias, ocorre a rendição da frente polonesa para a presença alemã, na revolta de Varsóvia. Fim trágico de uma rebelião teimosa. E na mesma data, 57 dias após ter sido preso na entrada da cidade de Nice, e por guardas franceses ter sido levado, um italiano, finalmente por uma persistente francesa, é libertado.